Estamos ao vivo. Obrigado a todos por se juntarem a nós esta noite. E eu digo, bom dia, família. Louvado seja o Senhor. Está funcionando? Sim. Tudo bem. Bem, obrigado a todos por se juntarem a mim esta noite. Estou animado por estar aqui. Tenho algumas coisas no coração. Eu tenho orado pela nossa cidade e orado por ela esta semana. E o presidente Trump vai para Anchorage. E estou orando por Anchorage. Então, essas são as coisas que o Senhor tem me mostrado enquanto oro. E então, eu preciso começar dizendo isso. Isso não é, de forma alguma, um conselho financeiro. Só estou contando o que vejo quando oro. E aí você pode tirar o que quiser disso e orar a respeito, sabe? E tudo o que o Senhor lhe mostrar está bom. Mas estou lhe dizendo que Brandon Biggs não é um consultor financeiro em nenhum momento. Em nenhum momento. Sobre nada, jamais. Sempre. Quero que você sempre leve tudo o que eu digo a Deus em oração. Então, e eu tenho que dizer isso porque há muitas pessoas que precisam saber que Brandon Biggs não é um consultor financeiro, ok? Então foi isso que eu vi quando estava orando. E o Senhor me mostrou algumas coisas sobre criptomoedas. E ele me mostrou sobre a nova revolução industrial que está ocorrendo e disse, esta é uma semana muito importante. Estamos orando nesta semana, como vimos, quando eu contei a vocês tudo sobre o juiz Torres e todas as coisas relacionadas a ele. Ele entrou pela porta dos fundos e como eles chegaram a um acordo e disseram, tudo vai ser, arquivado, certo? E nós vamos apenas seguir com nossos negócios. Bem, o Senhor tem me feito orar sobre o que está por vir e o que está por vir no espírito do que estou vendo. Então, eu vou dizer assim, eu vi uma tulipa brotando do chão e o chão estava começando a rachar. Estava tudo quebrado no topo e eu podia ver essa semente tentando brotar, essa planta tentando brotar pelo solo. Estava quase surgindo. E conforme ela foi surgindo, ela começou a crescer. E eu sabia que parecia uma planta de tulipa. Mas isso surgiu no espírito quando eu estava orando sobre isso. E ele surgiu e de repente não tinha mais nenhum broto. Mas era apenas a fase inicial. O que estamos vendo o que estamos prestes a ver são as fases iniciais do que o Senhor disse. Eu disse a vocês que uma nova revolução industrial está acontecendo. E de repente, fui levado de volta aos anos 80. E eu podia ver fitas cassete, aquelas fitas cassete antigas. Eu podia ver as fitas cassete, eu podia ver roupas dos anos 80. Eu podia ver Ronald Reagan. E de repente, vi Trump se tornar como um Ronald Reagan. E um toco de árvore, ele parecia um toco de árvore. E isso tudo são tipos e sombras de coisas, pessoal. Então tenham paciência comigo. Eu só estou contando, estou levando vocês por uma jornada do que eu vi enquanto orava. E de repente, esse toco de árvore foi derrubado e estava no meio de uma estrada. E a estrada, ele se tornou um enorme carvalho, como um toco de árvore. E ele caiu nessa estrada. E o sistema do anticristo, todo o sistema da besta, estava tentando passar por essa estrada, mas havia um homem, um toco de árvore, que estava nessa estrada, esse, de forma que ninguém mais conseguia passar por ele ao redor do mundo inteiro. E ele estava tentando bloquear tudo. Mas o Senhor disse, você deve orar por ele, você deve orar por ele. É um atraso. Um atraso, pelo que eu vi. Lembrem-se, eu disse que Satanás era como uma serpente e ele estava percorrendo o mundo inteiro tentando levantar o sistema do anticristo e tentando trazer o fim o mais rápido possível, porque ele não queria a colheita de almas e as coisas que estamos fazendo. Isso foi há vários meses, eu contei a vocês tudo sobre essa visão. E quando vi aquela cobra rastejante que ele viajando pelo mundo, tentando provocar guerras, tentando fazer todas essas coisas, vi Trump como um toco de árvore no meio da estrada. E ele tinha um plano, mas estava sendo usado por Deus. Sabe como a maioria das pessoas sai? Eu não estou tentando ser político, só estou contando o que vi. E eu o vi sendo como um Ronald Reagan. E vi a fita cassete dos anos 80, vi as roupas dos anos 80, eu conseguia ver coisas dos anos 80. E então, de repente, o Senhor me mostrou uma tulipa e eu vi a tulipa brotando do chão.
E à medida que essa tulipa brotava do chão, um círculo a envolveu. Parecia um anel de luz que era espesso, mas era nublado. Parecia uma nuvem, mas era um anel completo. E dentro dele era como e isso vai parecer estranho, mas parecia a internet. Parecia a internet. Essa é a única maneira que eu poderia dizer isso. Se você pudesse imaginar a internet, todas essas diferentes, tipo fotos de... Eu pude ver, ok. Como são chamados? Miniaturas? Miniaturas? Eram miniaturas de canais do YouTube. Miniaturas de vídeos do YouTube? Não. Não de vídeos do YouTube. Como se chama quando são segundos, B? Quando você para e ele toca só por um segundo. Reprodução automática. Ok. Era como se todas estivessem em reprodução automática. Ok. Todos esses vídeos, e eles estavam dentro de uma nuvem que ficava acima dessa tulipa. E eu podia ver muitos rostos, como quando você rola a tela para olhar o feed e ver quais vídeos quer assistir à noite. Quando você para neles por um segundo, eles tocam automaticamente. Todos fazem isso. Bem, todos esses vídeos estavam todos vindo em minha direção tão rapidamente dentro dessa coisa que estava ao redor dessa tulipa, essa nova lâmina de crescimento. Então a tulipa representa um novo crescimento. Algo está prestes a brotar. Algo está prestes a surgir, certo? Está surgindo da terra. E à medida que brotava da terra, tinha um anel ao redor, mas era tudo sobre o X, a plataforma X, todos eles, todos, TikTok, mídias sociais, todas as mídias sociais juntas, Facebook, tudo isso, e tudo estava dentro desse anel ao redor dessa tulipa. E surgiram todas essas fotos e vídeos diferentes, e de repente vi Brad Garlinghouse. Sim, Brad Garlinghouse. Sim, rosto de Garlinghouse. Ele estava sorrindo como um gato Chester. Ele estava sorrindo e olhando para a lâmina de crescimento do que estava prestes a acontecer, e era tudo sobre mídias sociais. Garlinghouse. Eu não... dele. Não sei por que eu chamo de Greenhouse, mas ele não é Greenhouse. Garlinghouse. Mas o rosto dele, aquele homem faz uma careta, sorrindo como um gato Chester, sorrindo largamente, animado com alguma coisa, e eu não sei o que é, mas foi isso que eu vi. E quando eu vi, estava acontecendo, e eu vi uma primeira fase de algo que está prestes a irromper. Grandes planos. Eu vi reuniões. Major M, depois que essa coisa foi levantada com esse acordo com a SEC, eu vi a SEC e o acordo foi feito. Mas então na fase seguinte foi tipo boop, e foi para outra coisa, e eu vi que eram os anos 80. E eu pensei, e o senhor disse, você se lembra? Foi isso que aconteceu com Bill Gates, com a Microsoft, com a Apple e com o boom da tecnologia. Steve Jobs. O boom tecnológico dos anos 80 até os anos 90, com a internet e a era dos computadores. Esta nova revolução industrial está à sua porta. E eu vi isso com a tecnologia, mas vi que era algo conectado com o X, com o Elon, algo com o Facebook, algo com tudo isso, todos eles. Mas era sobre vídeos, algo sobre vídeos, e eu podia ver isso e podia ver símbolos do YouTube. Eu podia ver tudo isso parecia algum tipo parecia vivo acima desta planta, deste novo broto de crescimento surgindo do solo. E havia uma planta ali, mas eu podia ver um novo crescimento, coisas novas acontecendo, e eu podia ouvir isso. E o Senhor disse, estas são as fases iniciais e muitas pessoas. Então ele me levou para o que via a seguir foi muito comovente. Ele falou sobre os corações das pessoas e dos crentes do 1%. E você sabe, eu já falei para você sobre o 1% para a transferência de riqueza, e ele tem me falado sobre o que está por vir com essa noiva e com o seu povo, levantando crentes com estrutura financeira para poder sustentar o reino de Deus nos dias que virão. Mas ele me mostrou, pessoas que sentem que têm direito a algo. Eu vi, Isso é interessante porque é exatamente assim que é o meu relacionamento com o Senhor. Eu só estou permitindo que vocês participem disso. Estou contando para vocês o que ele me mostra. Isso é algo privado para mim, mas eu só estou sendo realmente transparente com vocês. Eu vi Charlie e a fábrica de chocolate.
E se você se lembra da garota que ficava exigindo, eu quero um pônei, papai, eu quero um pônei, eu quero o chocolate, eu quero o... E ela era tão exigente com tudo o que queria porque se sentia no direito. E ela era uma garota rica. Mas então você tinha Charlie, que era simplesmente puro de coração, que simplesmente queria dar tudo o que tinha para qualquer outra pessoa, e ele pegou o pequeno gobstopper e colocou no bolso e nem mesmo provou. Mas no final, ele devolveu para Willy Wonka, mas seu coração estava puro nisso, no filme. Sim. Mas a menininha tinha uma atitude de tudo me é devido, isso é meu, eu quero meu pônei, papai. E foi isso que o Senhor continuou me mostrando, e isso parece realmente estranho, tenho certeza, para algumas pessoas. Mas foi assim que ele estava pintando o quadro para mim. E eu vi pessoas na igreja colocando sua oferta, tipo, de algo que era $10 ou $5 ou qualquer valor, mas não eram dizimistas consistentes, não eram doadores consistentes, mas achavam que podiam dar gorjetas para Deus. E eu vi o balde branco de plástico passando pelo corredor, parecido com o que te contei sobre as ofertas sacrificiais. E ele me disse, você vê o coração? Eles arrancam. Eles não estão dando por sacrifício. Como Davi disse, eu não darei nada a Deus que não me custe nada. Tudo que... Quando Davi queria dar uma oferta ou algo de adoração ao Pai, aquilo tinha significado. Era um golpe no estômago. Tipo, eu fiz isso e foi difícil, mas eu fiz porque eu o amo. Mas havia muitos que só davam gorjetas e colocavam o dinheiro nos baldes achando, isso me qualifica para a transferência de riqueza. Isso me qualifica. Mas não era acima do dízimo, não era acima de nada. Bem, nós nem acreditamos em dízimo. Deus não exige mais que a gente dê o dízimo. Então a atitude deles era só, vou dar $5, mas isso automaticamente me qualifica para ter as coisas secretas. E de repente, olhe para o coração. Eles são como a menininha. Eu quero meu pônei, papai. Eu quero minha casa nova, papai. É assim que você está tratando Deus. Mas então eu vi os puros. As sementes de sacrifício que as pessoas dão, como a oferta da viúva, que deu tudo o que tinha e isso lhe custou algo. E eram sementes sobre a terra. Eu podia vê-las e eram belas sementes de safira azul. Lindas, maravilhosas safiras azuis. E todas estavam sobre o chão como essas sementes. E o pai olhava para elas porque custaram algo a você e vieram do coração. Era algo belo. E ele pegou sua mão enorme e recolheu aquelas sementes, trazendo-as ao peito como adoração. Ele recolheu cada semente e trouxe e colocou como se fosse Ele colocou dentro dele. Ele colocou aquelas sementes dentro dele e disse, essas são adoração pura para mim e custaram algo a você. E Brandon, essas são as sementes que eu procuro. Este é um coração de adoração pura, quando você dá algo e dá com tudo o que tem, sabendo que isso é tudo que isso me custou. É doloroso a ponto de ser dilacerante. Mas você deu simplesmente por, eu só quero te amar, papai. Eu só quero te amar, pai. E eu vi ele pegar aquelas sementes e trazê-las para si. E elas eram uma fragrância para ele. Eu podia ver isso, tipo um aroma. Estava saindo dessas sementes de sacrifício, de louvor e adoração a ele, que não era apenas sobre o dízimo ou a necessidade de ter que dar Bem, você sabe, o pregador me disse para fazer isso e na verdade eu não quero e minha atitude realmente não é muito boa em relação a isso, mas estou fazendo porque foi instruído para mim do púlpito e eu quero ajudá-los um pouco. Então você dá seja lá o que for, para satisfazer o Senhor, sabe? Bem, você sabe, eu só quero estar do seu lado. Mas havia algumas pessoas que davam simplesmente por pura, isso é adoração. Isso é adoração. E eu vi ele, como eu disse. Ele pegou aquelas sementes e ele pegou tudo aquilo e trouxe para si e estava amando aquelas pessoas. E era algo... Eu nunca vou esquecer daquela visão. Enquanto eu estou sentado ali, isso foi, eu vi o quanto ele nos ama.
Eu vi o quanto nosso pai realmente ama seus filhos. Não foi. Sabe, nós amamos nossos filhos, gente. E amamos nossos filhos quando você diz, cara, eu amo nossos... Mas era alguma coisa... Havia algo tão bonito na maneira como ele olhava para uma oferta sacrificial que chegava até ele como uma fragrância e era lindo. E ele me disse, ele falou, Brandon, é isso que te qualifica. Um coração voltado para mim que oferece esse tipo de semente é o que te qualifica para o 1% para a maior riqueza. E ele disse, muitos, quando aquela lâmina brota da terra, eu vi aquilo se tornando exatamente o que, os primeiros estágios disso. Ele disse, eles receberão a parte deles e isso se espalhará por aí. Mas ele disse, há uma verdadeira grande riqueza vindo com esta revolução industrial, e se você permanecer perto de mim, na minha videira, eu te mostrarei a maior riqueza e te usarei grandemente, porque o seu coração é perfeito para comigo. Meio que como um Charlie, só queria ajudar as pessoas. Não era sobre te dar elogios ou inflar seu ego, ou sobre quanto você doou ou qualquer coisa assim. Não era sobre porque eu até vi nessa visão, eu vi pessoas na África que estavam doando moedas de 25 centavos e elas eram Não era como, bem, sabe, estou procurando a pessoa que doa $1 milhão. Essas são as que são preciosas para mim. Não era isso que o Senhor estava fazendo. Ele estava procurando uma moeda de 25 centavos. Era uma moeda de 25 centavos e eu vi essa criança na África que estava em um chão de barro. Parecia uma fundação de terra. Não, era uma cabana que parecia feita de capim. Mas eles estavam pegando uma oferta em um culto na igreja e essa criança nessa visão pegou e deu a ele o que parecia uma moeda de prata. Não sei o que foi. Foi alguns, o que quer que tivessem, qualquer moeda que tivessem. Mas era tudo o que aquela criança tinha. E eles deram isso simplesmente por amor. E o Senhor me mostrou que era isso que ele estava procurando. Não era a quantidade. Era o coração. Ele estava procurando o coração. E nesses tempos finais do que ele está prestes a fazer ao trazer, ele disse, meu povo não tem urgência, Brandon. Todo mundo tem uma mentalidade de fuga. Eles querem ir embora, não gostam da pressão. A pressão de tudo está caindo forte sobre nós. E eles ficam tipo, você pode só tirar a gente daqui? Mas ele disse, Brandon, se eu voltar agora, todas essas pessoas irão para o inferno. E eu vi pessoas asiáticas novamente, homens e mulheres asiáticos. Adolescentes e... estou falando de jovens que são, que nunca realmente ouviram falar ou tiveram um avivamento na Ásia. E eles pareciam uma esteira rolante que estava descendo em direção a um poço. E ele disse, você está vendo todas essas pessoas? Todas elas vão para o inferno. Elas nunca ouviram, mas haverá ainda mais precisão do que o profético nos dias que virão. E eu trarei eu trarei uma unção de cura que irá tocar as nações através de certos indivíduos que estarão rendidos ao meu espírito. Eu desejo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas a princípio vai ser necessário dinheiro para que isso aconteça, pois tudo isso custa dinheiro. E ele me disse, Brandon, eu usarei até mesmo as pequenas moedas vindas do coração. Eu estou olhando para a motivação do coração, para o motivo pelo qual você faz certas coisas, pelo qual o meu corpo faz certas coisas nestes últimos dias. Onde está a urgência nos púlpitos? Onde está a urgência pela volta do meu filho? Ele disse, não há nenhuma. Muitos deles estão tão presos em si mesmos. Onde está meu pônei, papai? Ele disse, é hora de perder de vista a si mesmo nestes últimos dias. Você tem uma janela? Ele disse. Você vê o tronco na estrada que está bloqueando isso? Trump está fazendo isso. Você precisa orar por ele em uma reunião no dia 15. Eu te disse que a guerra está por um fio, como papel de arroz, no que diz respeito a Zelensky, Putin e tudo o que está acontecendo lá na Europa agora. Está por um fio, pessoal. Para uma escalada além de tudo o que já vimos nesta geração.
Se não orarmos esta noite, se não intercedermos para que corações mudem, teremos a oportunidade de ver algo que não queremos ver. Coisas que seriam muito, catastróficas e assustadoras para o natural. Vocês entendem? Nós não queremos isso. Queremos paz. Queremos uma colheita. Mas eu sei que está escrito na Bíblia que veremos essas coisas, guerras e rumores de guerras, pragas, pestilências, terremotos em diversos lugares. Nós vamos ver tempestades. Nós vamos ver essas coisas. Mas como o sal da terra, como igreja, esse é o nosso papel. Orar e nos colocar na brecha, ficar como sentinelas no muro e interceder pelas nações. Interceder pelas nações como Abraão fez quando disse: eu sei que Sodoma e Gomorra estão prestes a ser, julgadas aqui. Mas se eu me colocar na brecha, você vai salvar Ló? Você vai salvar as crianças? Você vai salvar a família? E enquanto ele intercedia, o Senhor interveio e disse: sim, eu enviarei meus anjos para ajudá-lo. Eles o tiraram de lá. Mas o que estou tentando dizer é, nós temos a mesma crença. Ele estava sob a antiga aliança. Nós temos uma nova aliança com o sangue de Jesus. E estou tentando te dizer, nós podemos nos colocar na brecha. Nós podemos ser os sentinelas e sentinelas de oração no muro, orando pelas nações, orando por esta terra, orando pela América, orando para que Deus visite a América mais uma vez, orando para que Deus visite a África mais uma vez. De um mar ao outro, uma das maiores colheitas de almas que este mundo já viu está prestes a acontecer. Mas ele está chamando todos para o convés e eu vi o porquê. Quando a Bíblia diz, por quê? Porque a colheita é grande e os trabalhadores são poucos, Brandon. Eu entendi porque há tantas pessoas dizendo, eu quero meu pônei. Os olhos deles estavam tão focados na casa grande no topo da colina, ou no carro bonito e luxuoso, ou seja lá o que for. E Deus não se importa que você tenha essas coisas se elas não têm você. Mas o problema é que era só nisso que eles estavam focados. Eles não estavam focados na tarefa diante deles, nem preocupados com as almas. Eu os vi em uma esteira transportadora e todos estavam morrendo e indo para o inferno. E ele disse, a maior parte da mentalidade ocidental, foi o que ele me disse, a maior parte da mentalidade ocidental, Brandon, é tudo sobre mim, e eu. Eles estão todos assim. E eu, como fico? Isso é desconfortável para mim. Sabe, eu não quero ir à igreja hoje à noite porque não é conveniente para mim. Eu não quero ir à oração porque não é conveniente para mim. Bem, sabe, eu não estou pregando para muitos de vocês que assistem isso. Sei que muitos estão com fome, muitos têm sede, mas alguns de vocês precisam ouvir isso. E o Senhor me mostrou, ele disse, estou prestes a fazer algo nunca feito antes nesta terra, Brandon, mas estou procurando por todos apostos. E eu vi pessoas querendo sair do navio. Elas estavam tentando sair, sabe, nós só queremos ir no arrebatamento em setembro. No dia 23 de setembro, vamos sair daqui. Mas vocês estão perdendo o ponto de que literalmente milhões de pessoas vão morrer e ir para o inferno se isso acontecer. Ele diz, não se trata de você, se trata dos seus irmãos e irmãs, daqueles que estão no campo de trás. Você entende? As ovelhas no campo de trás. Ele está deixando as 99 e indo atrás da que se perdeu. Eu falo sobre essas reuniões com Billy Burke e essas pessoas porque eu estou procurando o autêntico. Eu estou procurando o autêntico. Eu sei que muitos de vocês estão procurando o autêntico. Eles estão apenas famintos por um mover de Deus. Mas eu estou te dizendo, ele disse que está prestes a derramar o seu espírito, de uma forma que nunca vimos antes, tudo para a sua glória. Ele disse, se eu for exaltado, atrairei todos os homens até você. Você se lembra? Eu disse, sim, Senhor, eu ouço essas escrituras, eu as ouvi todos esses anos e eu só quero estar naquele lugar onde o Senhor está, de tudo isso. As pessoas dizem, por quê? Bem, quem se importa com o dinheiro? Pessoal, é preciso... Eu trabalho para grandes igrejas. É preciso muito dinheiro para fazer isso acontecer. Mas ele não procura pessoas que dão gorjetas, que vão lá e dizem, estou colocando e estou qualificado, com atitude de criança mimada, olhando para o que está prestes a acontecer. Ele disse, muitos de vocês não ouvirão
o que vem a seguir. Eles não vão. E eu vi uma janela de oportunidade para algo grande acontecer nos próximos dias. Mas eu dou a vocês pedaços e partes para tentar sacudi-los do seu sono. Para avisar que o Pai está observando. Ele está observando cada um de nós. Ele está olhando para as motivações do nosso coração. Ele está nos sondando e ele nos conhece. E ele sabe quem é verdadeiro, quem serve de coração e quem só faz de boca para fora. Quem está comigo e quem realmente não está? É só da boca para fora? Isso é algo que vem com paixão? Você está disposto a morrer pela causa de Cristo hoje? Seja o que for que ele peça para você fazer, você entregaria sua vida por ele, assim como ele fez por você? Vai chegar um momento em que a perseguição virá sobre a igreja como nunca vimos antes? Há um grande abalo à nossa porta. Mas Deus disse, eu te dei uma janela de oportunidade. O que você vai fazer com ela? Você não desperdiça essa oportunidade. Muitas pessoas enterraram a cabeça na areia e dizem, bem, você sabe, o Trump vai resolver isso. Bem, você sabe quem vai resolver isso. E eu vejo tantas coisas tentando se voltar contra ele, contra o casamento dele, contra os filhos dele. Lembre-se de que eu disse para você observar o JFK. Lembra disso? O que aconteceu com o JFK? Não foi só sobre o que aconteceu com ele. Foi sobre o que estava acontecendo na Casa Branca. Marilyn Monroe. Às vezes posso falar demais, mas estou tentando avisá-lo. Você deve orar por ele. Você deve orar por ele. Não se trata apenas de uma maldição de Kennedy. Há mais coisas atreladas a isso. Mas ele tem uma missão a cumprir para realizar o trabalho, porque Jesus Cristo está voltando e Deus usará quem ele quiser. Bom, eu não gosto da moral dele. Não gosto do que ele diz. Deus vai usar quem ele quiser. Pare de tentar colocá-lo em uma caixa. Bem, Deus, você tem que agir só nesta pequena área. É isso que estou tentando te dizer. Quando vejo essas coisas e tento avisar vocês todos e dou esses vislumbres do Espírito do que está por vir, é para orar. Terremotos e essas coisas. Orando por esta semana, no dia 15, é muito importante. Mas há reuniões acontecendo nas sombras agora. Há reuniões acontecendo nas sombras neste momento, senhoras e senhores, que vão mudar tudo para sempre. E se você está lembra que eu falei dos Sooners? Lembra dos Sooners? Certos países serão os Sooners. E como você disse, o que significa Sooners, Brandon? Olhe para a corrida do ouro de Oklahoma. Os Sooners, eles eram aqueles que estavam à frente das coisas. Eles faziam as coisas antes porque eram os que conseguiam a terra e eles, TTA, era ilegal. Quer dizer, acho que era ilegal, certo? Essas coisas aconteceram, mas faz parte da história que o Senhor estava me mostrando. Esses são vislumbres. Ele os chama de Sooners. Então, Coreia do Sul, Japão. Ele disse, mais cedo, lembrar? Coreia do Sul, Japão. Observe essas coisas. Então eu oro sobre essas coisas e ele continua me dando pistas. E assim como eu disse a você, a tulipa brotando do chão. A flor ainda nem chegou. Estava apenas aparecendo daquela sujeira. Mal, e a sujeira estava sendo remexida. Ele diz, você está apenas nas fases iniciais de algo importante. 5 pilares principais. Lembre-se disso. 5 pilares principais do que o Senhor me mostrou. Então eu vi os prédios pretos, os prédios de ônix preto, e havia certos prédios que representavam cripto. Havia outros prédios e eles desciam e mostrava todas essas coisas e ele me mostrou e disse, você está vendo o quê? Você está vendo isso? Então eu faço o meu melhor para tentar te direcionar para orar. Não para que você dependa de mim para ouvir por você. Para que você ore. E então você diz, Brandon, talvez você esteja enganado. Bem, ok, tanto faz. Eu sou humano. Mas eu faço o meu melhor para tentar ajudar as pessoas. Não estou dizendo que acerto tudo sempre e o tempo todo. Nossa, você acerta sempre, Brandon. Não, eu só digo, ei, escuta, eu sou um trabalho em andamento, assim como todos vocês. Eu estou aqui para orar.
Eu estou aqui para orar. Eu quero que você ore comigo hoje. É por isso que estamos aqui. Nós viemos aqui para orar. Viemos para exaltar o nome de Jesus e queremos que você saiba que ele está vindo e está vindo em breve. É hora de acertar o seu coração para ele, com ele, porque você está ficando sem tempo. Com toda a pressão você pode sentir isso. É algo palpável. Alguém mais, conte pra gente nos comentários abaixo. Você sente a mudança na atmosfera enquanto nos preparamos para ir de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah? Você pode sentir uma mudança. Parece que você está em cima de um barril de pólvora. Há algo grande prestes a acontecer enquanto nos preparamos para, este novo, eu acredito, o tempo de Adão. Eu acredito nessas coisas. Algo grande está para acontecer com a chegada do outono. E ele disse, lembra quando ele disse, quando estávamos orando em família, algumas semanas atrás, ele disse, observem a primeira geada. Observem a primeira geada. Quando é a sua primeira geada? Observem a primeira geada. Orem pela primeira geada. Setembro será um mês para se lembrar. Ele disse, lembre-se. Ele disse, observem as nações de ovelhas e de bodes se apresentarem e vejam quem ficará de pé e quem não ficará. Quando se trata de Israel e de quem, e não estou dizendo que apoio o Bibi. Sabe, eu não digo, não estou. E você fica todo chateado com isso. Estou dizendo, escute, sobre o que são Bibi e Israel. Eu estou com Israel, ponto final. Eu estou com Jesus. Eu estou com o povo de Israel, não com uma administração, assim como os democratas ou os republicanos aqui. É diferente o tempo todo. Você nunca sabe com quem está lidando, mas eu fico com o que isso significa no âmbito espiritual. Isso faz sentido para você? Espero que sim. Então você se posiciona e ora por ele. Você ora pela paz de Jesus. Você ora como ele nos pediu para fazer. Independentemente de você concordar ou não com a administração, você ora. É isso que Deus nos mandou fazer. Mas nós intercedemos nisso. E eu estou dizendo a você, à medida que você vê uma linha divisória com a ONU e coisas que acontecem, nos próximos dias as nações de ovelhas e de bodes serão muito, muito evidentes. Quem está comigo? Quem não está? E haverá grandes terremotos como você nunca viu antes nos próximos dias. Terremotos que serão tão grandes. Estou falando de templos importantes. Eu vi tremores como você não acreditaria. O Canadá será abalado. A Índia será abalada. A China será abalada. Lugares na Europa serão abalados. Terremotos, vulcões, coisas que você não acreditaria. Estou dizendo a vocês, pessoal. Mas assim como é no reino espiritual, ele disse, assim como é no reino espiritual, Brandon, há um abalo no natural. Há um abalo no espírito, porque uma grande colheita de almas está chegando. E primeiro veja, você está vendo no espírito, você está vendo um abalo, e está vendo um abalo no natural. Com todos esses terremotos no cinturão de fogo, há pressão vindo. Há coisas vindo com o nosso clima. Manipulação do clima. Coisas de IA que você não acreditaria. Estou dizendo a vocês, com essa nova revolução industrial, uma nova explosão de IA como você não acreditaria. Vai ser... Eu não me lembro. Não há muitos de vocês. Eu era apenas jovem nos anos 80. Então, há muitos de vocês adultos aqui que conheceram os anos 80. E houve muita mudança que aconteceu naquela década, entrando nos anos 90. Muita mudança dos anos 70 e 60. Simplesmente foi bum, 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 bum. Nunca vou esquecer quando era. Você tem e-mail, sabe? Você aperta o botão, vai lá e aparece. Você tem e-mail. Isso foi uma grande mudança. Eu me lembro disso. Então eles ficam, o que é isso? Você tem e-mail. Você tem e-mail. E você entra lá, fica todo animado, você tem AOL. E lá dentro você clica no botão, animado para ver quem te mandou alguma coisa. Mudança. Você entra no chat, quem está falando com quem? E você pensa, uau, isso tudo é tão legal, algo tão novo, e aí faz aquele barulho de conexão de escada. Mensagem instantânea, sabe? Demorava uma eternidade. E se alguém pegasse o telefone e você não tivesse uma linha exclusiva, sei lá o que era, e caía a conexão, saía do telefone, desliga, tô usando a internet. Você se lembra disso? Tanto assim? Mudança. E então veio o 11 de setembro. O Senhor disse, não se esqueça do 11 de setembro.
E então o 11 de setembro aconteceu. E foi um único evento. Lembre-se disso. Foi um evento que mudou tudo. Como voamos, como fazemos tudo. Em questão de minutos. E mudou a forma como fazemos tudo em apenas um evento. E há outro evento. O Senhor disse, em um período de 24 horas. Em um período de 24 horas, Brandon, tudo mudará. Não estou dizendo que é um evento terrorista. Estou dizendo que tudo mudará em um período de 24 horas. Ele continua falando comigo sobre isso 24 horas. Eu fico tipo, o que é isso? 24 horas? Tudo o que você já conheceu, tudo o que você já fez mudará. Assim como aconteceu em 11 de setembro, caramba, tudo mudou. Tudo mudará novamente. Outro grande evento, o que você quer chamar de asterisco no reino espiritual. Mas você nunca vai esquecer isso. Você nunca vai esquecer isso. Então, quantas pessoas temos conosco? Ok. Bem, obrigado a todas as 4.600 pessoas que estão assistindo esta noite. Obrigado por estar aqui. Eu realmente aprecio isso. Tem uma urgência enorme para avisá-lo que Jesus Cristo está voltando. Mas primeiro temos um avivamento. Temos trabalho a fazer. E as pessoas perguntam, bem, ele vem este ano? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acredito que ele virá, mas acredito que ele virá. Temos trabalho a fazer. Quando eu vi o redemoinho de pessoas descendo nesse vórtice, sendo sugadas na Ásia, e havia literalmente, parecia que dezenas de milhares de pessoas morriam diariamente indo para o inferno. E ele disse, precisamos alcançar esta geração. E eu vi jovens. Eu estava lá fora, em pé no meu quintal, e já contei que estava arrancando ervas daninhas. Ele disse, eu quero um avivamento na minha juventude. Eu quero um avivamento na mente dos jovens. Esta geração precisa de mim. Muitos de nós já ouvimos isso como adultos e acabamos ficando insensíveis a certas coisas, mas há uma geração que ainda não ouviu. Tipo, muita coisa voltada para agradar o público, muita coisa para agradar o público. E o Senhor me disse, eu quero me tornar real, um mover real e tangível de Deus nestes últimos dias. Um grande, grande mover de Deus. Um último esforço. Um último chamado para uma grande colheita de almas. Ele está atraindo até mesmo aqueles que estão mais afastados agora. Estou te dizendo. Eu vi. O que você me disse? Houve um tipo de evento com 30 mil pessoas nos Estados Azuis. Foi em Seattle. Oregon, alguém em Portland, eles tinham um grande negócio. E quem foi Carrie Job ou quem quer que seja? Evento de Carrie Job. Sim, cantava músicas. E muitas pessoas entregaram seus corações a Jesus naquela noite. E eu pensei, bem, louvado seja Deus. É disso que estou falando. Ele disse que o azul é o azul do estado, que geralmente é republicano. Quero dizer, democrata. Democrata. Quanto maior o estado azul, Brandon, maior a colheita. Não olhe para ele e pense, são azuis, são vermelhos. Não importa se você é liberal ou conservador. É sobre Jesus ele está prestes a fazer nestes últimos dias. Ele só está procurando alguém que diga sim. Você vai dizer sim para ele hoje? Você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Não é a minha agenda. Não é sobre o que eu preciso. Estou buscando fama. Estou buscando fortuna. Quero ser popular nas redes sociais. Quero ter uma conta enorme no TikTok. Quem se importa? E nós atraímos para desviar. E é sobre ele ser exaltado. E é sobre isso que ele me falou a respeito das finanças. Ele disse, Brandon, não vou compartilhar o meu ouro com ninguém. Se você realmente quer andar comigo, vai aprender que a unção atrai para desviá-los para mim. Não se trata de você. E é isso que eu quero dizer para vocês esta noite, pessoal. Se você apenas disser sim para Jesus hoje, eis-me aqui, Senhor. Ele vai começar com algo pequeno para você. Normalmente, se você não consegue testemunhar para a pessoa no supermercado, como acha que vai testemunhar para 10 mil em um grande auditório? Bem, Senhor, eu farei isso.
Mas ele disse: e aquela senhora ali? Se você for lá, como você vai fazer isso na frente de 10.000 pessoas? Ore por essa pessoa. Ela provavelmente está lá nos campos de trás. Ela é uma das que ficam nos fundos dos campos. Você pode estar aqui, sua última oportunidade, para ouvir o evangelho. Ela poderia ir para casa naquela noite, ir para casa e morrer dormindo ou algo assim, quem sabe. Mas você pode ser a última pessoa a entrar em contato com ela. Estou tentando te incentivar hoje a levar isso a sério, porque eu vi quando estava dirigindo. Posso te dizer onde eu estava, na rua exata em que eu estava. Eu estava onde eu estava dirigindo. Lembro do bairro sempre que ele falava tão alto sobre as igrejas e sobre onde estamos agora. Lembro de olhar de canto de olho e lembro do que ele disse. E eu parei e disse para Dynasty: preciso encostar o carro. Eu disse: é isso que o Senhor está dizendo. Não há urgência suficiente na minha igreja. Não há urgência suficiente. Foi isso que ele me disse. Ele disse: Brandon, eu estou vindo. Mas ele disse: eu quero um grande avivamento com o meu povo asiático. E eu vi todo o povo asiático, por toda a China, por todo o Vietnã, por todas essas regiões. E ele disse: você está vendo todos eles? Eu disse: estou. Você vê todas as pessoas na África? Eu disse: vejo. América do Sul? Eu disse: vejo. Ele disse: apenas continue fazendo o que você está fazendo. Continue dizendo a eles que eu estou vindo. Continue alertando-os, Brandon. Continue incentivando-os. Continue dizendo a eles. E eu grito como um atalaia no muro, o mais alto que posso com minha trombeta, para dizer a você que Jesus Cristo está vindo. E você está ficando sem tempo. Certo, vamos orar. Vamos tomar a ceia juntos esta noite. Você quer tomar a ceia comigo? Eu faço isso toda vez que vou diante dele. Eu tomo a ceia. Eu nunca entro na sala do trono sem antes tomar a ceia. Mas vou te dizer, se você está aqui esta noite e está assistindo isso agora e nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, e você sente aquela coceira por dentro e pensa: cara, esse sujeito está me deixando assustado. Está determinado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Há muitos de vocês para quem essa pode ser a última oportunidade de aceitar Jesus Cristo. Essa pode ser sua última chance de ouvir a palavra sendo pregada para você, de ouvir que Jesus te ama e morreu por você. E você está assistindo a este vídeo agora, essa transmissão ao vivo, e está se perguntando: o que eu faço para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Bem, você veio ao lugar certo. Se você sente esse chamado interior agora, você sente isso. Está escrito: ninguém vem ao Pai se não for atraído por ele. E se você sente esse chamado agora, esse é o Espírito Santo dentro de você dizendo: ei, chegou a sua hora, chegou a sua hora. Não deixe a salvação para amanhã. Você pode não ter um amanhã. Os mesmos sapatos que você calçou hoje, o agente funerário pode estar tirando deles à noite. Você pode não ter o amanhã. Você pode não ter outra oportunidade. Mas hoje é o dia da salvação para você. Quero que você faça uma escolha agora mesmo. Jesus morreu por você publicamente. Então eu quero que você seja público sobre sua declaração de fé nele. Se você quiser aceitar Jesus Cristo agora, hoje é a oportunidade. Hoje, neste exato momento, enquanto falamos, esta é a sua oportunidade para salvação, para um novo começo.
Como você confessa, a Bíblia diz: se você confessar seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e te purificar de toda injustiça. No momento em que você confessa, está lançado no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais disso. Assim como o leste está longe do oeste, ele tirou seus pecados de você. Eles não se tocam. Ele nunca mais vai se lembrar disso. Uma vez que você confessa, acabou. Bem, Brandon, isso parece bom demais para ser verdade. Isso se chama graça. Você não conquistou isso e você não merece isso. Ele simplesmente fez. Ele morreu por você. Ele te amou o suficiente. Ele sofreu e morreu por cada um de vocês, para que vocês não precisem ir para o inferno. O inferno não foi criado para você. Ele foi criado para o diabo e seus demônios. Mas hoje à noite é a sua noite de salvação. E eu quero que você, se quiser ser salvo hoje à noite, escreva aqui no chat abaixo. Hoje é a minha noite. Eu quero ser salvo. Hoje é a minha noite. Eu quero ser salvo. Eu entrego meu coração a Jesus hoje. Enquanto ouço isso, o que está sendo falado para mim, eu sinto dentro de mim. Hoje é o meu dia. E você pode dizer: ei, eu já fui salvo antes, mas não estou vivendo isso. Eu me afastei de Jesus. Eu costumava estar lá. Mas eu me desviei e estou vivendo no pecado. E eu estou te dizendo, Brandon, eu nem sei, com tudo o que fiz, se Jesus algum dia iria me querer de volta. Se você se lembra do filho pródigo, o pai estava esperando por ele. Ele caiu em si, ele gastou toda a sua herança, ele fez tudo o que fez. E ele disse: cara, se eu pudesse apenas voltar e ser um servo na casa do meu pai. Mas Deus, mas isso é assim que é com o nosso pai. Mas o pai já tinha sua túnica pronta e o viu vindo de longe. E ele disse: vamos matar o novilho gordo e fazer uma festa. Meu filho está voltando para casa. Hoje à noite é a sua noite. Deus está esperando você voltar para casa. E ele está dizendo: ei, eu já preparei a festa. Eu tenho uma túnica para você. Eu recuperei tudo para você. Eu estive esperando por você. O momento em que você confessa seus pecados esta noite não é quando o Senhor ficou sabendo disso. É quando você se livra disso. É quando você se livra disso. Você disse: Brandon, eu tenho todas essas coisas. Mas no momento em que ele não vai conseguir me perdoar por tudo isso. Mas no momento em que você confessa, não é quando o Senhor ficou sabendo disso. Ele sabia que você estava errando. É quando você se livra disso. É quando isso foi lavado no sangue dele. Então eu quero que você diga no chat agora: eu quero ser quem quer ser salvo. Diga para nós. Se você quer ser salvo, nós vamos fazer uma oração com você. Mas eu vou fazer agora mesmo. Nós só vamos te dar um tempinho. Você pode fazer sua escolha. Quando eu contar até 3, vou contar até 3. Quero que você coloque isso no chat. Lembre-se, Jesus morreu por você e você só precisa compartilhar. Eu quero ser salvo esta noite. 1, 2, 3. Agora mesmo você quer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Quero que você coloque aquele baú. Preciso ser salvo. Hoje é meu dia. Eu quero ser salvo. Esta noite é a minha noite. Esta noite é a minha noite. Eu entrego meu coração a Jesus Cristo esta noite. Esta noite eu quero ser salvo. Quero confessar meus pecados. Esta noite é a minha noite. Hoje é o seu dia. Agora. Estamos orando por você. Estamos crendo junto com você. Não é algo difícil. Tudo o que você precisa fazer é dizer: com o coração se faz confissão para a salvação. Hoje é o seu dia. Agora vamos fazer uma oração com você, neste momento. Vamos orar junto com você. E não precisa ser algo todo religioso. Estou dizendo para vocês, eu sou a pessoa menos religiosa que existe. Eu não suporto religião. Estou falando de um relacionamento, onde Jesus se torna o seu melhor amigo. Não é sobre isso tudo, sabe? Eu sou batista, eu sou católico, eu sou episcopal, eu sou presbiteriano. Não, estou falando sobre se entregar totalmente a Jesus nesta noite. Estou falando de alguém que diz: eu só quero um relacionamento com um Deus com quem eu possa conversar. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. Não precisa ser todo religioso. E, bem, sabe, eu tive que fazer toda essa hermenêutica e toda essa baboseira teológica. Estou falando apenas de estar em relacionamento com Jesus. Apenas ser autêntico.
Eu preciso de você, Jesus. É disso que estou falando. Todo o resto é só lixo. Quem se importa? Eu não quero estar perto dos fariseus. Eu só quero estar perto de Jesus. Então eu quero que você repita esta oração comigo. Você diz esta oração simples. Uma criança de 5 anos pode fazer essa oração. Não precisa ser difícil. Não precisa ser todo religioso. Jesus, eu realmente creio que você é o amado Filho de Deus. Eu creio que você morreu por mim e ressuscitou no 3º dia. Eu sou um pecador, Jesus, e preciso de um Salvador. Eu te peço que perdoe os meus pecados. Eu te peço que me limpe de tudo isso. Lava-me com o teu sangue precioso. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu viro as costas para o mundo. Eu viro as costas para o diabo. Eu viro as costas para tudo o que eu fazia no passado. Eu não quero mais isso. O pecado foi divertido por um tempo, mas no fim é morte. E a partir de hoje, daqui em diante, eu te sirvo de todo o meu coração. Faz de mim uma nova pessoa. Ajuda-me. Eu não consigo fazer isso sozinho. Se eu pudesse, eu tentaria, mas eu preciso de ti, Jesus. Perdoa-me, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu me lavaste. E obrigado, Senhor, porque tu me perdoaste. E obrigado porque hoje eu tenho um novo começo. É isso. Agora, o que você faz? O que você faz? Eu vou te dizer o que você faz. Você encontra uma Bíblia, nova versão do Rei James. Tudo o que vocês puderem entender, pessoal. Não queremos ser totalmente religiosos sobre isso. O que quero dizer é que, se você não entende e continua lendo, então não está lhe fazendo bem algum. A Bíblia mudará você de dentro para fora, mas você tem que ser sincero com Deus. E você precisa colocar essa Bíblia dentro de você. E isso vai te transformar. Vai te transformar e você irá de glória em glória. E essa é a única coisa que realmente vai... A Bíblia diz que você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Mas você precisa conhecer essa palavra. E você precisa colocá-la dentro de você para o que está por vir. Você precisa fazer isso dentro de você. Isso vai te transformar. Agora, é isso que um novo convertido deve fazer. Você deve pegar uma Bíblia e deve lê-la. E você deve orar todos os dias. Tenha momentos devocionais. Encontre um devocional. Ore todos os dias. Participe de uma boa igreja que acredita na Bíblia. Normalmente, eu diria que uma igreja não denominacional seria uma boa opção. Vá a uma igreja não denominacional que ensine a palavra de Deus. Diga ao pastor: acabei de nascer de novo assistindo a um cara careca no YouTube. E eu preciso ser batizado nas águas. Eu preciso ser batizado nas águas. Diga a eles que eu preciso ser batizado nas águas. E seja batizado nas águas nessa igreja. Fique animado para ir à igreja. Seja voluntário. Envolva-se lá. Se eles tiverem algum curso para você fazer sobre essa nova vida ou sobre o que significa nascer de novo, participe e se envolva. O que estou dizendo é, chegue lá. Seja o primeiro a chegar e o último a sair. Eles vão dizer: você precisa ir para casa. E você responde: eu quero ficar. É disso que estou falando. Seja radical nisso e fique animado com isso. E essa palavra de Deus vai te transformar de dentro para fora. Venha aqui toda vez que estivermos aqui. Vamos ter esses vídeos. Nós fazemos isso. Esse é o nosso ministério. Temos um canal de oração. Nós te contamos o que está por vir. O Senhor nos manda te contar. Venha fazer parte do nosso grupo de oração. E estamos felizes que você nasceu de novo hoje. Agora você diz: Brandon, eu não posso comprar uma Bíblia. Acabei de pagar minhas contas. É o começo do mês. E estou vivendo de salário em salário. Não tenho dinheiro nem para comprar comida esta semana. Bem, você veio ao lugar certo. Diana e eu queremos te dar uma Bíblia. É só pedir. Fale para eles, querida. Se você for na descrição, nosso e-mail está lá. Aí é só mandar um e-mail pra gente e colocar no título: não posso comprar uma Bíblia. E então, coloque seu endereço de e-mail. Quer dizer, coloque seu endereço.
e nós vamos te enviar uma pela Amazon. E nunca vamos usar isso para te solicitar por qualquer outro motivo. Não vamos te enviar spam ou qualquer outra coisa. É simplesmente para que você receba essa Bíblia. E nós temos a nova King James amplificada, a nova tradução viva e a NVI. Então, se você tiver uma preferência, é só nos avisar quando enviar o e-mail e nós enviaremos para você. Então, é isso. E ele saiu agora, ele já volta. Certo, então vamos orar. Entendeu? Talvez eu pegue uma bebida. Então vamos tomar a ceia juntos, como sempre fazemos. Como eu disse, eu nunca entro na sala do trono sem tomar a ceia. Isso é algo que eu faço o tempo todo. E quero dizer a vocês, nós tomamos a ceia provavelmente 2 a 3 vezes por dia, dependendo do dia. Eu simplesmente acredito nisso. Isso não é algo religioso para mim. E se eu não tiver, eu tomo com meu refrigerante do Sonic. Eu faço o que for preciso só para estar perto dele. Sabe, isso é algo muito real para mim. Sabe, como eu disse, eu não gosto de religião, mas eu amo a presença do Senhor. Eu sou viciado quando se trata de Jesus. E eu digo, cara, se eu puder só receber mais um toque. É disso que falamos, de ir a certas reuniões e dizemos, cara, se pudermos só participar e fazer parte. Porque a gente só quer estar onde Ele está. Ajudando Ele. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, cara. E eu te dou até a camisa do meu corpo se eu sentir a unção. E eu vejo que você está mudando vidas e ajudando pessoas. Sabe, é aí que a gente está. Eu não gosto de falsidade. E é como, cara, a gente só precisa de Jesus, cara, nesses últimos dias. E é aí que Ele está salvando os perdidos. Pai, nós elevamos o corpo e te agradecemos, Senhor, por tudo o que tens feito por nós. Te agradecemos, Senhor, porque foste ferido pelas nossas transgressões, foste moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras, Senhor, nós fomos curados. E, Senhor, nós apresentamos este corpo diante de ti. E eu te agradeço, Senhor, porque já não estou mais debaixo da maldição. De acordo com Gálatas 3,13, Cristo me resgatou da maldição da lei. E eu te agradeço, Senhor, porque já não estou mais debaixo dessa maldição. Eu sou curado pelas tuas pisaduras. Tu disseste que levaste sobre ti toda enfermidade e toda doença, e nada me causará dano algum. Eu te agradeço conforme está nos Salmos 91 e 23. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada chegará até nós. Eu te agradeço, Senhor, porque toda língua que se levantar contra nós, Senhor, nós a condenamos. Nós tomamos este corpo agora, em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, porque somos curados, completos e saudáveis por causa do que fizeste por nós naquela cruz. Em nome poderoso de Jesus. Tomamos o corpo. Agora, Senhor, tomamos o sangue e damos grande valor ao sangue, e o sangue nos valoriza grandemente. E Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo nos cobre da cabeça aos pés. Eu imploro ao sangue sobre meus ouvidos, Pai, e sobre meus olhos, Pai, que se quiseres me mostrar alguma coisa esta noite, que eu não tenha medo de nenhuma força satânica ou demoníaca. Eu implore pelo sangue de Jesus sobre meus olhos. Eu imploro o sangue de Jesus sobre meus ouvidos. E ouço a tua voz, Senhor, e a voz do estranho. Não vou seguir. Pai, se houver algo que o Senhor queira mostrar a Diana ou a mim, eu a cubro com sangue. Eu cubro meus filhos, eu cubro esta casa. E eu digo, em nome de Jesus, Satanás, até aqui e não mais além. Você não vai nos tocar. Estamos assentados contigo nas regiões celestiais, Pai, muito acima de todo principado, potestade e poder. Nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre esta casa. Nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre o que estamos fazendo aqui. E Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nós valorizamos o sangue e o sangue nos valoriza hoje. Se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, Pai, eu te agradeço por esse sangue que nos cobre neste momento. E nós recebemos esse sangue que nos cobre em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, Brandon, não é assim que se faz. Bom, é assim que eu faço. E funciona. O que funciona para mim é estar sentado ali conversando com Jesus cara a cara. Então eu faço o que faço. Não sei.
Ele vem me visitar. Então, Pai, eu te agradeço, Senhor. É a verdade. Se vocês todos, sério, eu tenho algumas visitas, cara. Jesus, eu e ele somos amigos. Eu e ele somos amigos. Sim, tenho coisas para resolver, pessoal. Mas Jesus e eu somos amigos. E ele quer ser seu amigo. Não se trata de quão incrível o Brandon é. É sobre o quanto ele é bom. É tudo sobre a graça. Mas ele fará o mesmo por você. Ele só quer ter um relacionamento com você. E não é sobre religião. Não é sobre ser superficial e todas essas coisas. Bem, sabe, eu tenho que falar exatamente desse jeito, senão ele não vai me ouvir. Estou falando apenas de ser real. Quando você é sincero com Deus, Deus também será sincero com você. Ele se tornará real para você, é o que estou tentando dizer. Quando você for real com Deus, Deus se tornará real para você. Estrondo. Todas essas outras coisas não importam. É simplesmente sentar-se aos seus pés com a comunhão e dizer: Pai, aqui estou, Senhor. Eu só quero falar com você hoje. Preciso de você hoje. Estou com sede. E é por isso que nós vamos até ele cantando e o louvamos, certo? Então é isso que vamos fazer agora. Por isso dizemos: enche o nosso cálice, Senhor.